Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus continue reinando sobre o teu coração. Nós vamos continuar nossa série de meditações dessa semana em Filipenses capítulo 4. Hoje nós vamos ler o versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. A nossa meditação tem como título hoje Vencendo a Ansiedade Dentro do Lar. Nós percebemos que nós estamos vivendo em uma geração que está cansada emocionalmente. Muitas famílias estão carregando preocupações de maneira silenciosa dentro de casa. Ansiedade com o futuro, com as contas, com a saúde, com os filhos, com os relacionamentos e tantas outras pressões que acabam roubando a paz do coração. O problema da ansiedade é que ela não afeta apenas quem a sente, ela influencia todo o ambiente da família, pois um coração inquieto produz um lar também cheio de inquietações. E é por isso que Paulo escreve essa passagem dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Essas palavras não são uma repreensão dura, mas é um convite amoroso para que nós possamos continuar confiando no Senhor. Mas olhando para essa passagem, eu quero destacar aqui algumas coisas importantes para a nossa compreensão. A primeira delas é que a ansiedade ela adoece o ambiente da casa. E o apóstolo Paulo entende que o coração humano ele tem a tendência de viver preocupado. Quando a ansiedade domina a mente, a família começa a viver em constante tensão. As famílias ficam mais irritadas, impacientes, emocionalmente cansadas, sem descanso interior, e muitas vezes o corpo está até presente em casa, mas a mente está tomada pelas preocupações. Pois a ansiedade faz o coração carregar pesos que deveriam ser entregues somente ao Senhor. E quanto mais a preocupação cresce, mais a paz desaparece dentro do nosso lar. Mas nós podemos aprender algo também importante aqui. Em segundo lugar, Deus ele deseja aliviar o peso que a família carrega. O apóstolo Paulo apresenta aqui o caminho para vencer a inquietação, que é exatamente a oração. Isso significa levar para Deus tudo aquilo que está sufocando o nosso coração. A oração, ela não vai mudar apenas as circunstâncias, mas ela tem o poder de mudar primeiro o interior da nossa família. Quando a casa aprende a orar, o medo perde a força, a esperança renasce e o coração desacelera. É possível que existam situações hoje que estão além do controle humano, mas nunca estarão fora do controle do Senhor. Jesus ele continua cuidando da nossa família. Cristo conhece cada preocupação escondida no nosso coração, principalmente daqueles que confiam no Senhor. E a cruz nos lembra que nós não estamos abandonados, pois o mesmo Senhor que sustenta o universo também sustenta a nossa casa. Mas algo muito importante aqui também nessa passagem, em terceiro lugar, a gratidão fortalece o coração da família. O apóstolo Paulo termina essa passagem dizendo com ações de graças. A gratidão, ela combate a ansiedade porque muda a nossa perspectiva. Quem vive olhando apenas para os problemas perde a capacidade de perceber a fidelidade de Deus. Mesmo em dias difíceis, ainda existem motivos para agradecer. Nós devemos agradecer pela presença do Senhor, devemos agradecer pela família, pela graça dele sobre nós, pelo cuidado diário do Senhor sobre as nossas vidas. Famílias protegidas emocionalmente são famílias que aprendem e aprenderam a confiar mais e a reclamar menos. A gratidão, ela não vai ignorar as lutas, mas ela impede que essas lutas se tornem maiores do que a presença de Deus em nossa vida. Eu quero concluir dizendo que, apesar da ansiedade tentar dominar o coração da família todos os dias, o apóstolo Paulo nos lembra que existe um caminho de descanso. Nós devemos levar tudo diante do nosso Deus. Jesus ele não prometeu ausência de lutas, mas ele prometeu a sua presença em meio às lutas. Talvez hoje a sua casa precise menos de respostas imediatas e mais de confiança no Senhor. Porque quando a família aprende a orar, confiar e agradecer, o coração encontra paz, mesmo em meio às tempestades. Vamos orar nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta palavra de esperança ao nosso coração. Muitas das vezes, ó Deus, um coração cheio de ansiedades, cheio de preocupações, ó Deus, e sabemos, ó Pai, que essa ansiedade é aquela que foge, ó Deus, do nosso controle, é aquela que rouba a nossa paz, que tira o nosso sono, ó Deus, que perturba a nossa alma. Pai querido, e sabemos, ó Deus, que emocionalmente falando isso não é saudável para nós.
Pai querido, por isso, ó Deus, que nós possamos aprender a cuidar do nosso coração, que possamos aprender, ó Deus, em primeiro lugar, a colocar as nossas ansiedades, as nossas preocupações exageradas, que possamos colocar tudo isso diante do altar do Senhor pela oração, pela súplica, como o apóstolo Paulo nos ensina nessa passagem, e principalmente, ó Deus, com gratidão pelas ações de graças, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a firmar os nossos passos, ó Deus, da nossa família, do nosso lar, em direção ao propósito maior do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. E que juntos, ó Pai, dentro do nosso lar, nós possamos nos fortalecer na oração, na comunhão e na palavra do Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, a cada dia, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua paz, pois assim nós oramos, agradecidos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o teu dia, que Ele abençoe o teu lar e que Ele seja contigo sempre, para a glória dEle. Graça e paz.